A aula de hoje vai ser sobre retroprojetor. Eu vou mostrar aqui os processos e como que ele funciona, alguns detalhes para esclarecer as dúvidas. Esse é um tipo de retroprojetor que eu utilizo desde o começo do meu trabalho, que eu comecei a fazer peças. Eu fazia desenhada, depois eu passei a fazer peças usando o retroprojetor por conta das escalas das peças. As peças eram muito grandes, então desenhar na mão, mesmo tendo a habilidade de desenhar, eu que desenho, outra pessoa que desenha, fica muito mais demorado até o processo de produção. Então eu optei por fazer com retroprojetor. Esse retroprojetor você pode encontrar em algumas papelarias, no Mercado Livre, ou então até na OLX, eles usados, certo? Vende ele novo, mas usado também, ele está num bom estado de conservação, no caso desse aqui. Esse aqui foi o meu irmão que comprou, e eu também tenho um, né, semelhante a esse daqui. O meu eu comprei novo, ele chegou a comprar esse aqui por R$ 70 na época, tem alguns anos, mas você encontra num preço bem acessível mesmo, para quem está começando. Isso aqui serve demais para adiantar os processos da escultura. Algumas coisas dele que vocês precisam saber. Dentro dele, eu não vou abrir ele, mas dentro dele tem duas lâmpadas, certo? Às vezes uma queima, às vezes as duas queimam, você tem que trocar uma, sempre deixar uma lâmpada de reserva. Mas geralmente quando a gente compra, a gente sempre testa antes para ver se ele está prestando. Tem duas lâmpadas dentro dele, certo? Não precisa fazer muita manutenção, só se queimou a lâmpada, tira, compra uma igual, em elétrica vende, ou pela internet você pode encontrar, coloca outra no canto. É essa a manutenção que precisa ter com ele. Guardar ele, ter cuidado para não quebrar os espelhos dele, nem as lentes. Aqui dentro tem essa primeira lente aqui, que ela vai projetar a imagem em uma outra lente que está aqui, ó. Uma lente que está aqui abaixo, certo? E joga a imagem aqui em um espelho que tem nessa parte aqui de cima. Essa imagem vai ser projetada, jogada para frente. Então, esse é o mecanismo digamos assim, de luz que tem nele. Geralmente eu faço as projeções das minhas peças à noite, fica mais tranquilo e mais fácil, em ambiente aberto assim, com a luz do dia é mais complexo de fazer, porque mesmo o projetor sendo forte, tem que ter um pouco, digamos, o espaço tem que estar um pouco, a luz um pouco mais controlada. Se for um espaço muito aberto, fica difícil de fazer. Você pode usar transparência, só que eu não uso mais transparência, porque não fica nem tão caro, mas assim, é um processo muito demorado, você tem que imprimir na transparência e tudo. Usando essa forma que eu utilizo, ó, desenhando, até mesmo colocando uma folha no, no computador, no monitor do computador e fazendo o desenho da referência que você quer, fica muito mais prático, ou então imprimindo o próprio desenho e aí só recortar o contorno. Isso aqui vai funcionar como se fosse uma sombra, certo? Se for fazer um corpo aqui de um herói, por exemplo, o Avatar, eu cortei ele aqui no tamanho de uma folha A4, e aí projetei ele com 3 metros de comprimento, o dragão do mesmo jeito. Então, era uma peça de 6 metros. Fica muito prático e a margem de erro é muito pequena dessa forma. Você não tem praticamente erro em relação à escala. Já se você for escalonar, fazer o desenho de olho, você tem que fazer correção direto ou fazer medições para que aquele desenho fique dentro da escala. E com isso você perde muito tempo e consequentemente não é o que a gente quer. A gente quer que seja um processo rápido e prático. Então eu uso essa metodologia de fazer os desenhos e colocar aqui em cima, ou então imprimir e recortar o desenho. Geralmente o começo, a excelência da escultura começa aqui, na qualidade das imagens que você salva, principalmente as referências de perfil, né, que a gente procura. Se for fazer, por exemplo, um cavalo, eu tenho o meu banco de dados, os arquivos salvo, geralmente eu salvo no Pinterest, então vou pegar a melhor imagem que eu tiver do cavalo, dependendo da espécie do cavalo, eu vou escolher lá e vou pegar de perfil. E quanto mais de perfil tiver, melhor. Se a peça precisar de um movimento na perna e eu não tiver aquela peça com aquele movimento, aí sim eu desenho uma perna, ou procuro uma imagem que esteja do mesmo tamanho, que aquela perna esteja na mesma escala, e aí coloco com movimento,
certo? E vou fazendo. Aqui é uma silhueta de um corpo humano dentro da proporção mais ou menos para 8 cabeças. Eu desenhei pela tela do computador e coloquei aqui. O retroprojetor, além desse mecanismo que tem aqui de subir e descer a luz, você consegue colocar a imagem, tem esse botãozinho aqui na lateral, né? Esse controle aqui. Aqui você vai girar ele vai descer ou subir. Isso vai ajustar o foco da imagem na parede, dependendo da distância que você esteja, ou se for desenhar na parede, se for desenhar no bloco de isopor, certo? E, além disso, vai ter um botão de ligar aqui, ó, e desligar. Basicamente isso, os mecanismos deles. Agora eu vou pegar e vou colocar, projetar ali, simular como se estivesse fazendo o desenho no bloco de isopor. Pronto, aqui eu vou pegar o retroprojetor e vou tentar centralizar a imagem ali, certo? Supondo que aquele quadro branco, aquela luz ali, seria o bloco de isopor. Então, eu vou tentar colocar ele, geralmente o retroprojetor, eu tento colocar ele na altura do bloco lá. Sim, mais ou menos no meio do bloco. Se o bloco ficar muito alto e o retroprojetor ficar embaixo, a escultura, geralmente a projeção vai ficar um pouco escalonada. Então, deixar um pouco mais, digamos assim, no nível do bloco, mais ou menos na metade do bloco. Colocar em cima de um banco, não deixar ele diretamente no chão se o bloco for muito alto. Eu vou girar ele aqui, ó, de frente para o lugar onde eu quero projetar. Vou ligar ele aqui, certo? E vou levantar a imagem aqui, ó. Às vezes eu faço até um pouco menor do tamanho, ali está no tamanho de uma folha 4, mas ainda está muito grande. Às vezes eu faço até um pouco menor, metade da folha, dependendo do tamanho da imagem, porque se eu fizer no tamanho de uma folha 4 vai ficar muito grande a imagem. Vê que ali da onde está o retroprojetor para a lousa, está o quê? No máximo uns 2 metros de distância. E é o tamanho que ele ficou com mais de 1 metro, 1,20 m mais ou menos. Então vou aproximar um pouco mais o retroprojetor para ficar mais ou menos ali do tamanho da lousa. Aqui, ó, essa parte superior, eu tenho como ter o controle aqui da altura da imagem. Então, supondo aqui, vamos fazer uma comparação. Se o bloco tiver, digamos, aqui em cima, bem aqui na base, certo? Ó, a imagem, eu vou pegar ela aqui e vou trazer ela bem para o começo, digamos, do bloco. Até ele não sair, por exemplo, tá saindo o pé ali, tá saindo a cabeça aqui. Então, vou girar ela aqui, ó, ao contrário. Vem aqui. E eu vou tentar encaixar ela dentro do bloco de isopor. Do tamanho que eu quero, né, da imagem. Certo? Se tiver que cortar, por exemplo, um pedacinho do pé, cortou um pedacinho do pé, a cabeça ficou aqui, então, dessa forma, eu trazendo ele para a margem do bloco de isopor o máximo possível, mesmo sacrificando um pedaço da peça aqui, eu vou ter muita economia de isopor, porque isso aqui, ó, vai se perder muito pouco o isopor. Muito pouco do isopor. Certo? Mas eu recomendo, para quem está começando, sempre tentar deixar a imagem toda dentro do bloco. Isso vai facilitar demais. Vai facilitar o processo de, digamos assim, de entendimento da peça, porque você não vai ficar montando quebra-cabeça, pedaço de peça. Então, a minha sugestão é essa, sempre tenta fazer a peça toda junta, cortar ela toda de uma vez só. Vai facilitar o processo do corte, vai facilitar a montagem da peça, porque a peça já vai sair praticamente toda pronta e vai facilitar o processo da escultura. Quando você tiver num nível mais avançado, estiver fazendo peças mais complexas
e aí a proporção da peça for muito grande mesmo, 1, 2 metros, 3 metros, 6 metros, aí sim você vai fazendo de pedaço, porque nem tem blocos tão grandes, os blocos maiores são blocos de 4 metros. E aí você vai fazendo planejado para ter a economia de isopor necessária. Aqui eu coloquei a peça, vou trazer mais um pouquinho para frente, só mais um pouco. Pronto. E aí, digamos, eu vou baixar um pouco mais aqui, ó. Digamos que o limite do bloco vai ser aqui assim. Certo? Ó. Eu vou puxar ele. Deixar ele bem aqui na extremidade. Para poder fazer o desenho dele. Deixa eu ver se eu acho uma outra caneta aqui. Mas não está aqui fácil. Vai com essa mesmo. Aí aqui está a peça. Quando eu for fazer o desenho com o retroprojetor, a imagem projetada aqui, eu também tenho que ter cuidado, ó, porque a minha mão vai aparecer. Então eu tenho que desenhar de uma forma onde não fique a mancha em cima da peça, a sombra do meu braço. Então eu começo a desenhar aqui, ó. Meu braço não está aparecendo. Seguindo a silhueta certinho. Se a peça estiver desfocada aqui, ó, eu posso tentar, ó, ajustar o foco dela. Aqui ela parece que vai aumentando um pouco mais, certo? Ó, aqui, ó, até ficou fora até achar o foco certo. Aqui ela chegou no limite, como está muito perto. Ó, para cá, deixa eu ver. Para cá ela está desfocando. Então o foco é o contrário mesmo. Era onde estava. O foco é aqui, onde eu estava fazendo. Girando isso aqui, ajusto o foco. Aqui eu posso direcionar onde eu quero a luz. E na imagem mesmo você vai mexendo ela para cima e para baixo. Ó, igual a caneta aqui. Ó. Eu quero para cima, eu coloco para baixo, para um lado, para o outro. Certo? Aqui eu vou contornar ela sempre tentando não deixar o braço por cima. Se tiver muito claro o ambiente, tiver num ambiente que tem luz, você pode ir apagando as luzes que vai ficar mais fácil de você visualizar a imagem. Dessa forma, não precisa fazer impressão em papel grande, gigante, para fazer uma peça de 2 metros. Você usa isso aqui. Caso você queira também... não, eu quero fazer um molde de papel para cortar dos dois lados certinho, bonitinho. Porque a peça aqui tem que... Eu não vou cortar com o pêndulo. O pêndulo é uma máquina que eu utilizo muito aqui para acelerar os processos, fazer um corte mais simples. Porque eu preciso sair com a simetria perfeita. Aí sim você vai comprar várias cartolinas, se for uma peça muito grande, ou papel cartão, um papel que tem um pouco mais de consistência como a cartolina, e aí você vai colar uma na outra com fita ou com cola mesmo, vai colocar ela numa parede com fita, igual está aqui a louça, e aí você vai projetar o desenho no tamanho que você tem a encomenda ou o projeto que você vai realizar. Dessa forma você vai poder ter a simetria dos dois lados e cortar com a cartolina, se for numa máquina manual. Não, eu preciso da cartolina só para cortar na mesa de bancada, só um lado da cartolina. E aí existe uma infinidade de possibilidades. Mas só com o desenho já dá para cortar. Aqui, ó. Você percebeu que eu desenhei e minha mão não ficou assim? Agora, se eu começar a desenhar assim, ia me atrapalhar todo. Eu desenhei de uma forma que não apareceu meu braço. E aí, o que é que vai ser eliminado no isopor, né? Feito o corte? Só vai sobrar isso aqui, ó. Essa parte aqui. Isso seriam as sobras, digamos, de isopor. Sempre quando tem sobras, então, se o bloco tivesse aqui... Então, ali o pé eu podia cortar. Tudo isso aqui vai ficar, digamos, um pedaço só de isopor.
E o que eu vou utilizar para a escultura é só essa parte aqui do meio, né? Isso aqui. Então, dessa forma, deixa eu apagar aqui, ó. Desligar aqui, ó. Dessa forma fica bem mais fácil. Eu vou vir com a máquina cortando ele e vou eliminar. No caso, esse aqui vai ser eliminado. Vai ser o excesso do isopor. Ou numa cartolina, se eu for fazer na cartolina mesmo, eu vou ficar só com o desenho aqui, ó. Vou recortar a cartolina. E essa cartolina, ou papel cartão, vai servir o papelão. Se for o papelão, dá um pouco mais de trabalho para recortar. Mas às vezes você tem um papelão aí disponível, quer fazer no papelão, faz no papelão. Só que o papelão ele vai enganchar um pouco mais a máquina. A cartolina fica uma coisa mais fluida. Certo? E isso aqui vai ser a matriz para fazer a minha peça. Ou desenhada no isopor, ou desenhada em outro material. Então, o processo com esse retroprojetor é super simples. Tem esse processo da gente ter que pegar a imagem, passar para aqui para ele e tudo. Mas existe outros retroprojetores, vou deixar aí em algum canto na descrição, vou colocar a foto junto com o modelo desse retroprojetor e com outros modelos que você pode conectar com o celular. Via Bluetooth você pode mandar as mensagens para ele, existem vários retroprojetores que você pode estar utilizando isso com um custo baixo para poder fazer a projeção das imagens e facilitar demais. Vai ser muito, muito bom para vocês que estão começando aí na escultura, vai ser um adianto muito grande. Certo, gente? Então a aula de hoje é sobre isso. Eu queria só finalizar agradecendo a vocês por estar participando da aula e não deixa de ver essa questão do retroprojetor. Se você não tem ainda o retroprojetor, vai fazendo as impressões no próprio computador. Faz um arquivo, pega um arquivo grande, imprime, amplia o arquivo, imprime várias folhas, junta essas folhas e através dessas folhas você pode colar no papel cartão mesmo, recortar e aí fazer a sua escultura no isopor. Obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.